conversar com vocês sobre dificuldade para dormir, sobre insônia, que é algo muito comum no nosso dia. A gente tem uma vida corrida, ainda mais quem mora em cidade, em que a gente dorme tarde, a gente acorda cedo e a quantidade de horas que a gente dorme é pequena e muitas vezes com uma qualidade muito ruim. Isso pode trazer consequências para o nosso dia a dia, com sintomas parecidos com a apneia do sono que eu fiz num outro vídeo. Se você não assistiu, olha lá, tá? Então, a gente precisa cuidar do nosso sono, porque nós fomos feitos para dormirmos, né? A gente às vezes acha que é uma perda de tempo e quando a gente tem muita coisa para fazer, a primeira coisa que a gente faz, a gente boicota a gente mesma e a gente diminui a nossa quantidade de sono. Só que isso vai fazer mal para a nossa saúde. Então, a gente precisa dormir. Cada pessoa tem uma quantidade de horas que vai ser necessário. Tem gente que dorme 5 horas e tá legal, tem gente que precisa de 7, tem gente que precisa de 8. Jovens, crianças precisam muitas vezes de 12 horas, 10 horas. Então, cada um tem a sua necessidade e é importante a gente respeitar isso. Então, como que eu sei se eu dormi suficiente? Se eu acordei disposto, de bom humor, né? Embora tem gente que tem um mau humorzinho de manhã, mas depois a pessoa pega no tranco, ela vai legal. Mas se a pessoa acorda mal e ela fica com dor no corpo, com mal-estar o dia inteiro, pode ser que ela esteja dormindo pouco tempo, né? E uma outra coisa, por exemplo, idoso, a gente atende muito no consultório ele reclamando que ele dorme pouco, mas ele acorda bem e satisfeito com o número de horas, mas ele olha no relógio, ele fala, não doutora, mas eu só dormi 4 horas, 5 horas, isso é pouco. Então, o número de horas não é tão importante como a disposição que você acorda no dia seguinte. E é importante saber que o idoso vai dormir menos tempo do que quem é mais jovem. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem insônia? Uma coisa é a gente respeitar o nosso horário de dormir. A gente tem que dormir mais ou menos todo dia na mesma hora e acordar todo dia na mesma hora, mesmo final de semana. Às vezes, o que a gente faz? A gente dorme pouco durante a semana e chega no final de semana a gente quer tirar o atraso. Isso faz muito mal para a saúde. Então é importante uma regularidade e a gente tem que aprender algumas coisas para a gente ensinar para o nosso corpo, em especial para o nosso cérebro, que está na hora de dormir. Então, quando vai chegando 1, 2 horas perto daquela hora que é o horário ideal da gente dormir, a gente tem que ir diminuindo as coisas da casa, diminuindo o som e diminuindo luz. A gente vai diminuir luminosidade, principalmente de celular, mesmo a luz da casa, tirar a televisão, tirar todo esse estímulo luminoso e sonoro que vai deixar a gente ligado. Então a gente vai acalmando as coisas, evitar alimentação muito pesada à noite, evitar a ingesta de substâncias com muita cafeína que vão também atrapalhar com que a gente concilie o sono. Então a gente tem que fazer uma rotina para o nosso cérebro saber que está chegando a hora de dormir. E a gente também tem que dormir no lugar mais escurinho, porque no outro vídeo eu falei da leptina. A leptina é uma substância que é liberada no nosso cérebro, que dá, por exemplo, a saciedade, e também o hormônio do crescimento também é liberado à noite. Mas se a gente dorme no claro ou num ambiente com barulho, a gente não vai conseguir ter um sono repousante. Então é importante dormir no escuro. Não precisa ser o breu total, tem gente que tem pavor de dormir no escuro, então a gente vai respeitar isso, mas o mais escuro possível e sem barulho. E um cuidado que vale a pena ter é não ir para a cama antes da hora de dormir. Então aquela coisa de ir para a cama para assistir televisão ou para ficar lendo livro, isso às vezes atrapalha o nosso cérebro, ele fica sem saber, tá na hora de dormir ou não. Então, se você ainda vai ler um pouquinho, assistir um pouquinho de TV, mesmo que o ideal é você diminuir um pouquinho disso antes, né? É que na hora que você vai pro quarto é a hora de dormir, é a hora de chegar, deitar e dormir. Dormir de televisão ligada também não é o ideal, porque o cérebro fica ligado o tempo inteiro e não descansa. Eu sei que são coisas às vezes desafiadoras, a gente já tem aquele hábito de fazer desse jeito, mas se a falta do sono tá te deixando mal, você tá acordando cansado, tá tendo fibromialgia, tá tendo uma alteração da sua qualidade de vida, vale a pena investir nesses cuidados e dormir bem, porque a gente precisa dormir. Toda semana temos novidades para você no nosso canal, não perca!